vez, boa noite. Boa noite. Boa noite, nossos irmãos internautas. Então vamos assim preparar para mais um trabalho, voltando para dentro, buscando fechar nossos olhos, sentar da melhor forma nas cadeiras, respirar fundo, sentir a energia, para que nós possamos se conectar com o nosso eu divino, porque tem que se conectar primeiro para depois, para que assim a divindade possa nos abraçar e fazer essa conexão direta. Esses irmãos que sempre esperam com muita alegria nossa presença, formando assim essa egrégora de luz. Tenho certeza que não será somente benefício a nós, mas ao planeta. A nossa Mãe Gaia receberá essa energia e aqui é gerada por nossos corações, desejosos de servir, juntamente com esses irmãos, trabalhadores da luz, sob a direção do nosso Mestre Jesus. Então vamos assim preparados, vamos envolver nosso irmão Francisco, que trará a mensagem esclarecedora para que nós possamos se fortalecer cada vez mais ainda, para assim seguir a nossa caminhada seguro e com a certeza que nós receberemos todo o nosso amparo necessário, porque nós somos Deus. Que a paz esteja em seus corações. Vamos lá então, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui, juntos. Hoje é o dia do trabalhador e falei para minha esposa, hoje eu vou falar um pouco sobre o trabalho. É muito importante a gente refletir sobre isso, porque a gente não pode esquecer que nós passamos praticamente 1/3 ou mais das nossas vidas trabalhando, E é importante a gente fazer essa reflexão sobre o trabalho, porque existem muitas pessoas que encaram o trabalho de uma forma muito equivocada. O trabalho ele tem que ser engrandecedor, ele tem que ser produtivo, nós devemos trabalhar sempre com alegria, mas infelizmente o que a gente percebe em muitos corações é que o trabalho ele simplesmente é o ganha-pão, você ganhar um recurso para você sobreviver. E eu fico entristecido com as pessoas que pensam assim e agem dessa forma, porque quando a gente faz aquilo que a gente faz com alegria, com amor, o trabalho, o primeiro objetivo do trabalho não é o recurso financeiro. É lógico que o recurso financeiro ele vem em seguida, ele vem, é uma consequência do trabalho. Mas a primeira coisa relacionada ao trabalho deve ser o nosso engrandecimento, o aprendizado que nós desenvolvemos. E é isso que é importante. E outra, nós temos que pensar que cada um de nós que trabalhamos, não importa a função que seja, pode ser uma função alta, um cientista, um engenheiro, um advogado, um jurista, não importa, até um presidente da república ou um faxineiro, não importa em que situação a pessoa esteja, sempre nós estamos contribuindo com a produção e a melhora do mundo, o desenvolvimento do nosso planeta. Isso é fato. Quando a pessoa começa a observar essa questão do trabalho dessa forma, ele começa a perceber que aquilo que ele faz é de extrema importância, Nós tivemos aí, alguns anos atrás, 20, 21, a pandemia que nós conhecemos. O que aconteceu? A pandemia, de alguma forma, chegou um momento que nós tivemos que praticamente fechar absolutamente tudo. Então nós vimos o grande prejuízo que é as pessoas deixarem de trabalhar, Por quê? Porque nos faltou produtos,
né? Você precisava de algum item, você não tinha. Algumas coisas mudaram na nossa caminhada. Então a gente percebe que o nosso trabalho, ele faz parte de uma grandiosa engrenagem, né? Então por isso que é importante o trabalho. E a pessoa que encara o trabalho com alegria, né, com amor naquilo que está fazendo, ele tem uma vida muito diferente daquela pessoa que encara o trabalho como um sacrifício, um problema, né? É interessante que eu sou muito observador. De vez em quando eu vou lá na empresa dos meus filhos e aí eu percebo de manhã, logo cedo, eles abrem muito cedo lá, 7 horas, né? E eu percebo que os funcionários chegam, eles já chegam todos emburrados. Você percebe, é nítido isso, né? O funcionário chega de mau humor, né? Tudo bem. Mas é interessante que quando eles vão embora, no final do dia, nossa, eles saem todos felizes. Então você percebe que o trabalho, na maioria das pessoas, o trabalho é encarado como um grande sacrifício, um grande problema na vida, né? Se pudesse, você falaria, não, eu ficaria em casa, eu não quero saber de trabalho, né? E é tão triste a pessoa pensar assim, porque nós podemos fazer muito, muito mais, né? Quando nós temos realmente alegria naquilo que nós fazemos. E pensando sempre o seguinte, isso que eu estou fazendo, porque pode às vezes a pessoa refletir e pensar assim, mas é tão insignificante o que eu faço, mas é importante, né? Tudo é importante. Você pega, por exemplo, vamos falar assim, os padeiros, né? O pessoal que trabalha de madrugada, né? Tem que acordar, né? Tem que começar a trabalhar 2, 3 horas da manhã para você, 5h30, 6 horas, você ter um pãozinho quentinho na padaria, né? Esse pessoal, se eles combinassem, vamos supor que eles combinassem todos, né, ao mesmo tempo, falam, não, ninguém vai trabalhar, você não ia ter seu pão, né? Ninguém ia ter o pão, né? Então percebe, é uma função simples, né, mas honrosa, né? Mas se não vai trabalhar, se não tem aquele trabalhador, a coisa não funciona, você não tem aquele produto. E assim é com todas as outras coisas que fazem parte da nossa vida, os produtos, os serviços e tudo mais, né? Nós dependemos disso. Agora é importante a gente entender que esse trabalho tem que ser sempre uma coisa conjunta. A espiritualidade tem falado que nas colônias espirituais superiores, o trabalho é para o bem comum, né? Lá não existe isso que a gente chama, esse tipo de remuneração que nós temos na Terra. Então lá todo mundo trabalha, todo mundo faz algo, mas sempre faz algo em benefício coletivo, em benefício das outras pessoas. Seria uma maravilha se o nosso mundo um dia, né, ou pelo menos aqui na Terra, realmente se tornasse um lugar assim, né? Porque com certeza as pessoas iriam fazer o que eles iriam fazer com amor, com alegria. E nós iríamos ter tudo aquilo que nós precisamos, né? Porque teríamos vários setores, né, de pessoas trabalhando em vários segmentos para atender a demanda de todas as pessoas. Então é importante a gente refletir sobre o trabalho e agradecer, né? Que nem você estava falando, a gratidão é muito, muito importante a Deus, porque uma das melhores coisas que existe é você ter saúde e disposição de trabalhar, né? Você sai com alegria, aquilo que você faz com prazer. Então nós temos que agradecer muito, porque quando nós ficamos enfermos, né? Eu acho que todos nós já passamos aqui por essa situação. Quando a gente fica enfermo, que você não tem aquela disposição, aí que a gente dá valor, né? Puxa, como é importante, né? Eu ter a disposição do trabalho, eu poder agachar, fazer isso, fazer aquilo. E quando nós estamos doentes, a gente fica impossibilitado de fazer isso. Aí nesse momento que a gente valoriza, né? Então o trabalho, gente, ele é uma coisa, na verdade nós encaramos o trabalho como uma questão material, mas na verdade não é. O trabalho é uma questão também espiritual. Porque é justamente através do trabalho que nós chegamos até aqui. É através do trabalho, é resultado do trabalho, tudo aquilo que nós observamos no mundo hoje, né? Você vê o quanto a tecnologia a gente já conseguiu atingir, a própria ciência, né? A medicina, o quanto não avançou, os medicamentos que nós temos e tudo mais, né? As técnicas de cirurgia, de tratamento médico, tudo isso é resultado de um trabalho intenso, não aconteceu do dia para a noite. Isso teve que ter todo um processo, né?
pessoas estudando, se dedicando, pesquisando, para que conseguisse realmente levar adiante aquele propósito. Então percebem vocês como o trabalho ele tem um conceito espiritual, na verdade, né? Embora as pessoas não levem para esse lado, mas tem. Esses cientistas, essas pessoas que inventam as coisas, que descobrem as substâncias, todas essas pessoas, de alguma forma, eles são intuídas pela espiritualidade. A espiritualidade envolve o coração e a mente deles para que haja o progresso naquele sentido. Então, aí dá para a gente entender o grande significado que é o trabalho, né? Então, se eu pudesse aconselhar qualquer pessoa, né, nesse sentido, eu falaria, olha, analisa o seu coração, analisa a sua vida. Você gosta daquilo que você faz? Não, eu detesto aquilo que eu faço. Pode ser que a pessoa me fale isso. Então, se você está nessa condição, mude rapidamente, né? Faça tudo o que você puder para descobrir alguma atividade, alguma coisa que você gosta de fazer e que você vai trabalhar com prazer e com alegria. Porque eu tenho certeza absoluta, né? Acontece comigo, eu sei disso. Eu tenho certeza absoluta, a partir do momento que você começar a trabalhar naquilo que te dá prazer, a alegria, a sua vida vai se transformar. Porque na maioria das vezes, quando nós não gostamos do nosso trabalho, quando retornamos ao nosso lar, o que nós trazemos? Tristeza, amargura, né? Foi um sacrilégio ficar essas 8, 12 horas dentro da empresa. Então, quando você chega em casa, muitas vezes, você traz no coração toda aquela energia ruim, né? Todo aquele estado de espírito negativo e, de alguma forma, vai prejudicar os seus entes queridos. Então, percebe como é importante a gente fazer, né, a nossa atividade, o nosso ganha-pão, ser aquilo que nós realmente gostamos, aquilo que nos dá prazer? Ah, mas isso é difícil. Não é difícil, não é difícil, né? A gente simplesmente precisa orar a Deus e pedir a Ele intuição, inspiração. Ajuda-me a encontrar algo que realmente me satisfaça o coração, que eu sinta alegria. Ah, eu gosto de fazer isso, mas é muito simples. Mas qual o problema de você ter uma atividade simples? Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Às vezes a gente vê isso na internet, é até interessante. As pessoas frequentam uma universidade, uma faculdade, se formam, né? Alguns engenheiros, outros... E quando a pessoa começa a entrar dentro daquele universo, ele começa a perceber, não é o que eu queria. Isso não me faz bem. O que eu gosto mesmo é de vender lanche na rua. Percebe? Então tem muita gente que se formou um engenheiro, mas ele encontrou a alegria dele, do trabalho, em outra função, em outra coisa. E às vezes, numa coisa simples. Ah, mas você é um engenheiro, você vai fazer isso? Tudo bem, mas eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Eu vou ganhar menos? Vou ganhar menos, mas eu vou ser feliz. Eu não vou maltratar a minha família. Quando eu voltar para a minha casa, eu vou estar com meu coração sereno, a minha alma tranquila, porque eu sei o que eu estou fazendo é aquilo que me agrada. Então essa questão do trabalho é uma coisa muito, muito, muito importante. Talvez tenha uma importância muito maior do que as pessoas têm dado ultimamente. E a gente percebe que o trabalho, de alguma forma, é o meio que a espiritualidade se utiliza para trazer o engrandecimento espiritual para todos nós. Porque à medida que você vai avançando nesse conhecimento daquilo que você faz, da atividade, você vai desenvolvendo. A sua criatividade, ela vai se ampliando. Esses dias eu aprendi, porque eu li muito sobre isso esses dias, a criatividade é uma função muito importante no coração de qualquer pessoa. A criatividade, ela tem essa propriedade de nos conectar com os planos superiores. Porque a criatividade, ela abre um canal, né? Um canal diferente entre nós e os seres superiores. Por isso que é importante a gente estar sempre fazendo algo, desenvolvendo algo, criando coisas novas, né? Não sei se vocês já perceberam na internet, a gente percebe muitas pessoas fazendo coisas assim incríveis, né? Você já percebeu? Artesanatos, coisas assim com uma habilidade, uma facilidade muito grande. Isso nada mais é do que o desenvolvimento das pessoas.
né? O desenvolvimento pessoal e íntimo da pessoa leva ela a se tornar uma pessoa criativa, né? Ela pega qualquer coisa que aparentemente não tem valor nenhum e transforma aquilo numa coisa linda, numa coisa maravilhosa, útil ou não útil, mas pode ser útil no sentido de decoração, de várias coisas, né? Então a criatividade ela está muito relacionada ao trabalho, e a criatividade ela só vai acontecer no coração da pessoa que leva o trabalho com alegria, no coração da pessoa que tem aquela atividade e exerce aquela atividade com prazer, porque senão ela não consegue ser criativa, né? Percebe? Você vai só fazer aquilo que te mandaram fazer, né? Você vai apertar um botão, você vai mover uma peça, você vai fazer qualquer coisa. Então não existe criatividade aí. Só existe criatividade quando você impregna o seu coração de alegria naquilo que você está fazendo, e aí você vai além. A pessoa fala, é assim que faz. Não, mas eu sei um jeito muito melhor de fazer e vai ficar muito melhor. Percebe? Como a criatividade é esse recheio do trabalho, como a criatividade é esse a mais do trabalho que vai com certeza nos levar para um patamar muito maior, muito maior. Tem uma mensagem, eu até procurei hoje, que eu queria falar desse tema, mas eu não achei. Mas tem uma mensagem do Chico, que ele fala sobre o trabalho, é linda mesmo, né? Então é isso, mas a essência da mensagem é exatamente essa, para que a gente faça do nosso trabalho a nossa alegria de viver, né? Com amor, com dedicação, para que aquilo surta efeito não somente para o nosso sustento, para a nossa vida, mas acima de tudo para o engrandecimento do mundo que nós vivemos, né? Porque se nós jogássemos fora tudo aquilo que a gente já aprendeu, tudo aquilo que a gente já fez, a gente voltaria lá atrás para o primitivismo, não teria absolutamente mais nada, né? Então olha o quanto nós já conquistamos, e à medida que a gente avança nesse conhecimento, né, de levar adiante o trabalho com alegria, essa evolução ela é muito maior e mais rápida, Imagine você, vamos fazer uma brincadeira, vamos pegar uma empresa que tem 100 funcionários. Se você pegar lá, de 100 funcionários, você pegar 70, 80 funcionários que vivem, como aquele primeiro caso que eu falei, sabe, que chega emburrado e vai embora feliz, é o camarada que está trabalhando, está produzindo, mas ele só está interessado no dinheiro, né? Ele só está interessado no salário dele, ele não quer saber daquilo dali, né? Então, reverte a situação, né? Em vez de 70, vou reverter. Você pega 70 funcionários que estão realmente interessados, né? E trabalhando com alegria. A produção daquela empresa vai ser muito maior, muito mais satisfatório. Percebe? Então é isso, mas infelizmente as pessoas não compreenderam isso. E hoje, né, no dia do trabalho, é importante a gente refletir sobre isso, né? E é esse conselho que eu dou a vocês, aos nossos amigos internautas. Eu consegui fazer isso na minha vida. Tudo que eu faço hoje é aquilo que eu gosto, é aquilo que me dá prazer, né? Lógico, tem coisas que a gente faz que às vezes não é tanto aquilo que a gente gosta, mas de maneira geral, né, o cerne da coisa é aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer. Então o conselho que eu daria é isso: reflita, pense, né, o que você poderia fazer para melhorar a sua vida, em todos os sentidos, mas nunca se esqueça essa necessidade que nós temos de, através do trabalho, você desenvolver a sua criatividade, porque quando você trabalha com alegria, você se conecta, e quando nós nos conectamos, essa felicidade, ela é natural, ela acontece, né? Então você vê por aí muitas pessoas zangadas, eu estou fazendo isso, eu não queria estar aqui, eu queria estar lá no barzinho dos meus amigos, queria estar tomando uma cerveja, queria estar fazendo isso, mas ele não enxerga muitas vezes que aquilo que ele está fazendo vai fazer um bem grande para muitas pessoas. É que nem eu já contei aqui, né, mas vou contar outra vez porque cabe muito bem dentro desse assunto que nós estamos falando. Então tinha 2 pedreiros, né, assentando lá tijolos na beira da estrada, né? E o primeiro pedreiro, aí passou uma pessoa: o que você está fazendo? Você não está vendo? Eu estou assentando esses malditos tijolos.
E o segundo pedreiro que estava adiante, ela perguntou: o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma catedral. Percebe a diferença? Né? Então, tem gente que só senta tijolo, que não quer saber. Mas a pessoa que está fazendo a mesma coisa sentando tijolo, ele sabe que ele está construindo algo, que ele está fazendo algo edificante. Essa é a diferença, essa é a diferença. Na mesma função, podem ter pessoas que fazem aquilo com uma extrema alegria. É uma pessoa muito feliz. A extensão do trabalho é o nosso lar. Ela é feliz ali, ela é feliz na casa dela, porque ela está fazendo aquelas atividades, aquelas 8 horas de trabalho para ela é legal, é muito bom. E a mesma atividade pode ter pessoas dentro da empresa que não gostam, né? Que está ali emburrada, que está ali só por conta do salário e volta para casa triste, e lá dentro do seu lar, da sua casa também ele não é feliz. Então é isso, nós temos que encarar as coisas de maneira diferente. Tudo é trabalho. Se a gente parar para refletir, já que a gente está falando sobre o trabalho, se você parar para pensar, tudo, absolutamente tudo é trabalho. É trabalho. Deus trabalha até hoje, como dizia Jesus, e é verdade. Deus é criador, Ele não cessa de criar. Quando Ele está criando, Ele está trabalhando. Jesus falou: meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. E Jesus, né, na espiritualidade maior, com certeza, Ele está sempre trabalhando. Né? E não para, nada para, absolutamente nada. Os mentores espirituais que se dirigem à Terra, voltam para a espiritualidade, ajudando, auxiliando as pessoas, tudo isso é trabalho. Né? Às vezes o trabalho, ele nem é remunerado. Não tem o caso das pessoas que são voluntários? É dignificante isso, porque a pessoa está fazendo aquilo com alegria, porque ela não tem uma remuneração, né? Então isso é muito importante. O trabalho, ele move tudo em torno de nós e muda a nossa vida, muda. As pessoas que na maioria das vezes reclamam muito, tem uma dificuldade financeira muito grande. Vocês já pararam para pensar? E a pessoa que não, que ela encara o trabalho dela com alegria e vê as coisas de forma diferente, o dinheiro parece que rende, né? Rende, né? Então, por quê? Porque é mais abençoado. E quando nós gostamos daquilo que nós fazemos, aquilo que nós ganhamos é extremamente abençoado. Mas quando você faz aquilo emburrado, não tem luz naquilo, gente. Não tem, né? Não tem, porque você não impregnou aquilo que você está fazendo de energias boas. Então, se você é um torneiro mecânico, né? Você está lá fazendo uma peça, mas está emburrado. Eu detesto isso daqui, eu estou fazendo porque eu preciso ganhar dinheiro. Você está impregnando aquela peça, parece nada, né? Você está impregnando aquela peça de energia ruim, Aquela peça vai ser utilizada num equipamento, numa máquina, né? Essa máquina vai funcionar para gerar algum recurso ou algum alimento, alguma coisa, né? Vai tocar alguma engrenagem para poder realmente elaborar algo maior. Então a pessoa não para pensar: não, mas espera aí, eu tenho essa expertise de fazer essa peça, né? Esse dom que Deus me deu, eu preciso fazer isso com alegria, eu preciso fazer isso com prazer, porque eu estou colocando a minha energia nessa peça. E tudo que nós vemos em torno de nós tem uma energia. André Luiz fala que quando você tem uma capacidade específica, você pode pegar qualquer objeto que uma pessoa fez e você consegue identificar a pessoa só de pegar um objeto. Percebe, gente? Tudo que nós fazemos, se você construir essa cadeira, e a sua energia vai estar nela. E se a pessoa tiver essa capacidade especiais, ela pode olhar essa cadeira, tocar nessa cadeira, e ela vai perceber espiritualmente quem fez a cadeira. Ele vai sentir a pessoa que fez a cadeira. Então é muito sério isso, é muito sério. Por isso que é importante as pessoas refletirem sobre o trabalho, sobre a forma que a pessoa está se conduzindo aqui no mundo, como tem encarado essa questão do trabalho. É muito importante. Vocês percebem? É uma coisa que poderia até ter passado despercebido, a gente nem ter falado desse assunto hoje, mas é um assunto que está muito dentro do Evangelho também. Porque é ser feliz, gente, é ser feliz, é ter prosperidade em todos os sentidos, espiritual, material, depende disso, né?
Não tem como deixar passar. A gente precisa realmente refletir, estudar, para que a gente consiga levar adiante o propósito de viver melhor, né? De viver melhor. Então é isso, gente, a nossa conversa, né, sobre o trabalho. Espero que de alguma forma essa reflexão tenha ajudado vocês. Para mim ajuda bastante. Espero que os nossos amigos internautas também sintam auxiliados, né, nessa questão. E sempre é importante a gente refletir, pensar e ver o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? E sempre nós podemos fazer alguma coisa a mais, sempre, né? Então é isso, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Gratidão, Pai, Mãe, gratidão a todos os trabalhadores de luz por mais essa oportunidade de estarmos aqui com a intenção única de servir, doar o melhor do nosso coração. Então, nesse momento, vamos expandir essa energia que aqui vibra a mais lugares, aonde houver mais necessidade, que essa energia possa ser levada pelo nosso pensamento, nosso desejo de auxiliar. Envolvemos as áreas de conflito para que se desfaça o ódio e o desejo de paz, de unidade possa se fazer presente, reconhecendo que somos todos irmãos, somos todo oriundo da mesma fonte. Envolvo todos os nossos irmãos políticos, que eles possam também refletir no cargo que exercem. Que não é por acaso, que sempre é uma oportunidade de aprender, de evoluir, não meritório, mas sim oportunidade de aprender. Que eles possam refletir e assim criar as leis para melhorar a humanidade, para se tornar verdadeiros humanos da fraternidade, da solidariedade, não da avareza, que cada um por si. Envolvendo nossos irmãos dos hospitais, que eles possam receber essa energia, acalmando as dores, dando serenidade ao espírito, discernimento para que eles possam entender que a dor é uma oportunidade abençoada para mudar a conduta, para pensar de outra forma, para que eles possam entender que Deus não castiga, mas ao contrário é nós mesmos que criamos as dores. E assim como nós criamos, nós podemos se livrar delas, voltando o pensamento para a luz, porque nós se afastamos da luz. Sabemos que temos o poder, envolvendo todos os jovens, para que possam também buscar o verdadeiro sentido da vida, não se deixar levar para as ilusões que a vida apresenta. Aos pais responsáveis que possam também ter sabedoria para saber conduzir os jovens. E agora por nós mesmos aqui, que nós possamos sair daqui pensando, refletindo na mensagem de hoje, porque nós aqui temos mais força unidos, mas quem tem que fazer a nossa reforma é nós mesmos.
e sairmos daqui, deixar tudo de lado, voltar a ser nós mesmos, buscando as coisas da terra, nada adianta ouvir a palavra, porque nós temos que fazer a nossa parte, refletir, pensar. Mesmo em todo o Evangelho nós temos que refletir, não é só aceitar, mas sim refletir. Nós temos a capacidade de decifrar se é bom para nós ou não. Nesse momento de tantas desinformações, controversas, nós temos que estar atentos, com nossa mente voltada ao Pai, a nós, nossa presença divina que está em nós. E assim teremos todo o amparo necessário da espiritualidade maior, do nosso Pai maior, e assim buscamos viver de uma forma mais regrada, mais feliz, trabalhando feliz, fazendo todas as coisas pertinentes à terra, de uma forma de alegria, transmitir essa alegria a todos. Que a paz permaneça em seus corações. Que nos abençoe Jesus, o nosso amigo incondicional de todas as horas. Que a palavra de hoje, Jesus, que os ensinamentos dessa noite possa realmente fazer parte do nosso dia a dia. Que nós possamos olhar com mais carinho, com mais atenção, a forma como nós desenvolvemos as nossas atividades, como nós levamos adiante esse propósito de aprender na terra e servir em nome do Altíssimo. Que a Tua paz, Jesus, nos envolva o coração, para que nos momentos mais difíceis e desafiadores possamos entender e compreender com tudo aquilo que nós já aprendemos, a necessidade que temos de aproveitar as lições, os ensinamentos da vida para nos tornarmos a cada dia melhores. Que a Tua paz esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.